Fala, meu povo! Seja bem-vindo a mais um Contexto Bíblico e o tema dessa semana é devoção. Então, vem comigo! Na tirinha da semana, vemos os quadrinhos com 3 sacrifícios. No primeiro, vemos o sacrifício substitutivo oferecido por Abraão, onde o cordeiro é sacrificado no lugar do seu filho. No segundo quadro, vemos o sacrifício do filho em substituição do ser humano. E no terceiro, vemos o sacrifício de retribuição que cada um de nós podemos oferecer. O texto-chave da semana nos mostra como funcionava o holocausto. Era um sacrifício onde o pecador imolava o gado, o cordeiro ou pombas para expiação do pecado, tanto individual como congregacional. Assim que o tabernáculo ficou pronto, Deus chamou Moisés para que ele pudesse instruir o povo quanto à forma correta de se aproximar de Deus e do santuário. O povo necessitava urgentemente de receber essas instruções, pois eles tinham uma ideia muito vaga sobre a santidade de Deus e da seriedade do pecado. Na oferta de holocausto, o pecador ele trazia o cordeiro perfeito, sem mancha, e ele mesmo o imolava, esfolava, cortava em pedaços, colocando sobre o altar em uma disposição específica. Assim, o povo aprendia princípios elementares de reverência e santidade, além de compreender a seriedade do pecado. E aí, 100%? Você que me conhece sabe que é uma maneira que eu tenho de perguntar para você como você está, mas também é uma maneira de saber se você está 100% dedicado a Deus. Levítico capítulo 1 mostra como o pecador pode ser 100% dedicado a Deus, uma vez que ele é 100% dedicado a você. A oferta descrita no capítulo 1 envolve devoção, pois o pecador dependia desses animais sacrificados para o sustento da família. Já parou para perceber que às vezes a gente quer que Deus tenha controle de parte da nossa vida? Por vezes a gente prefere que ele se envolva só em algumas áreas apenas. É por isso que fazemos distinção entre vida pessoal e religiosa. Mas Deus ele valoriza a devoção de um coração sincero. E ele nos convida a manter a nossa devoção sempre em 100% do nosso tempo e também da nossa vida. Que tal colocar 100% da nossa vida como oferta a Deus? Dos 5 tipos de ofertas que Deus apresentou a Moisés no Monte Sinai, a mais antiga e mais importante era a oferta de holocausto. Cada tipo de sacrifício revela um aspecto diferente da salvação em Jesus. Na oferta de holocausto, o sacrifício era totalmente queimado sobre o altar. Esse sacrifício representava um compromisso incondicional do pecador para com Deus. É nesse contexto que o apóstolo Paulo disse: "Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês." Deus estimava muito o sacrifício de holocausto porque era um ato de fé em seu filho. Era uma oferta voluntária e mostrava o tipo de resposta que Deus desejava do seu povo: compromisso incondicional. Satanás tenta distorcer a verdade quando acusa Deus do mal que ele mesmo causou. O sistema de sacrifícios dos cananeus, por exemplo, não tinha nada a ver com a expiação de pecados. Era uma maneira de conquistar o favor e a bondade dos deuses. Eles acreditavam que os deuses tinham prazer nos sacrifícios. Essa contrafação satânica retratava Deus como instável, cruel, ganancioso, devasso e até mesmo sanguinário. Mas a Bíblia é clara em afirmar: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O profeta Samuel também disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o ouvir
é melhor do que a gordura de carneiros. Desde o início da história, o plano da redenção foi apresentado como um compromisso incondicional de Jesus que se entregou como sacrifício de holocausto. Quando o primeiro cordeiro foi sacrificado e completamente queimado no holocausto, Adão e Eva aprenderam que o pecado é mau e nos leva à dor, vergonha e morte. Esse sacrifício substitutivo mostra que o próprio Deus, na pessoa de seu Filho, morreria pela humanidade. E por isso cada um de nós recebemos a oportunidade de se dedicar totalmente àquele que entregou tudo em nosso favor. Fazendo algo ou não, o tempo passa. É por isso que precisamos repensar quais são as nossas prioridades e refletir sobre como estamos gastando o nosso tempo. Vamos observar em como os textos da semana podem refletir na qualidade da nossa entrega diária a Deus? No primeiro texto, vemos a história de Abraão e a sua prova de fé, que nos ensina que precisamos entregar tudo de nós em resposta ao tudo de Deus. O apóstolo Pedro mostra que Jesus é o Cordeiro sem defeito e sem mácula. Pedro também diz que Cristo carregou sobre si os nossos pecados. O quarto texto nos mostra que, em retribuição ao sacrifício de Jesus, nos entregamos em sacrifício a Ele. O quinto texto afirma que, porque Cristo se entregou como oferta e sacrifício, devemos olhar para Ele como referência de se viver em amor. No penúltimo texto, vemos a história de uma mulher que entregou tudo e o melhor que tinha aos pés de Jesus, e por isso foi perdoada porque muito amou. O último texto é um convite para que possamos nos entregar como sacrifício vivo, deixando Cristo transformar e renovar nossa mente. Se liga na palavra da rede semântica dessa semana. A palavra é oferecer-se. Então faça aí as suas conexões para comentar na sua classe. Cada holocausto apontava para Jesus. É por isso que João Batista afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus entregou tudo o que tinha para que pudéssemos nos reconciliar com Ele. Aí vai os principais pontos que eu aprendi no consenso dessa semana. Primeiro, nossa consagração deve ser completa. Não pode haver neutralidade. Segundo, a oferta voluntária é caracterizada por devoção e espírito de sacrifício. Terceiro, generosidade é evidência de devoção. E quarto, seguir as instruções de Deus é garantia de permanecer no caminho correto. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado da lição dessa semana. Se você gostou, eu peço que você deixe aqui o seu like, se inscreva no canal caso ainda você não seja inscrito e ative o sininho para ser notificado todas as vezes que a gente postar um novo vídeo aqui, beleza? Então você já sabe, coloque nos comentários aqui abaixo o que você achou de mais interessante na lição dessa semana e a gente se encontra na semana que vem. Até mais, tchau!